casa, da Ibissan também, que está lá aos cuidados do Senhor, que a tua boa mão esteja sobre o coração dele, que esses dias sejam dias abençoadores, não só para a nossa igreja, assim como para a vida dele. Obrigado pela parceria que ele tem tido com a igreja, com o projeto, com aquilo que nós desenvolvemos com a nossa família, e pedimos que o Senhor possa usá-lo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. É um prazer estarmos mais uma vez aí. E é um prazer estar nesta igreja, nessa cidade. Realmente, nossos papos, eu e o pastor Neto, a gente... a minha esposa também fala assim: nossa, mas vocês têm papo, hein? E a gente conversa um bocado. Mas é um prazer. Estamos... como o pastor Neto falou, estamos à frente da nossa convenção regional, para trabalhar junto, para tentar ajudar e para somar, né? Estou feliz demais da conta com a aquisição do lote da igreja. Aqui, eu estou perdido, é aqui, né? É aqui, irmãos, o lote da... O terreno, aqui chama de terreno. Não, estou feliz então com a compra do terreno. Bênção de Deus. E vamos trabalhar para juntos, convenção, a igreja local, junto nós construirmos no nosso terreno. Amém? Me fala o nosso porque eu me sinto da igreja já. Já vim tantas vezes aqui que eu sou de casa, né, Hércules? E é claro que como convenção, nós vamos nos esforçar ao máximo para arrecadar recursos, para conseguir parceiros, para a gente concluir esta obra, construir a igreja, o local do projeto. Então, como convenção, nós vamos trabalhar nesse sentido. E é claro, nós esperamos da igreja também, a disposição da igreja, o empenho da igreja junto conosco, né? A convenção junto com a igreja. Juntos nós somos mais fortes. Isso é uma verdade. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo de número 12. Hebreus 12. Do verso 1 ao verso de número 3. Hebreus 12, do verso 1 ao verso 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: espera aí, pastor. Eu acho que todo mundo achou, ninguém pediu para eu esperar, né? Você que está em casa aí também, que está nos acompanhando, puder abrir, abra sua Bíblia e deixe ela aberta, que nós vamos percorrer esses 3 versos aí. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3. O tema da nossa mensagem hoje é vencendo a corrida. Vencendo a corrida. Diz assim, Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O verso 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse ano, irmãos, nós poderíamos dizer, esse ano de 2020, nós poderíamos dizer, falando por baixo, que foi um ano difícil, né? Se a gente jogar por baixo, a gente fala que ele foi difícil, que foi um ano complicado, né? Por baixo nós poderíamos dizer isso desse ano. Ainda mais vocês aqui no Amapá que estão enfrentando e enfrentaram as dificuldades maiores ainda. Isso para nós em Brasília já foi difícil. Aqui para vocês, diante de tudo que vocês passaram, com apagão, com falta de água, muito mais. Mas nós também não poderíamos deixar de falar que grandes coisas o Senhor fez por nós, que grandes maravilhas o Senhor tem feito por nós, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos livrado. Nós não podemos deixar de falar nisso. Estamos passando uma dificuldade? Estamos. A dificuldade estava maior, deu uma melhoradinha? Sim, mas ainda estamos passando dificuldade. E o interessante é que o livro de Hebreus, ele foi escrito para poder encorajar os irmãos que também estavam passando por uma dificuldade. O livro de Hebreus, ele foi escrito para um grupo que eles queriam voltar às antigas práticas, que muitos estavam querendo desistir. E o autor aos Hebreus, muitos acreditam que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. O autor aos Hebreus, ele escreve para encorajar os irmãos, muitos desanimados, muitos sem disposição. E o autor dos Hebreus, então, ele resolve escrever essa carta para poder encorajar esse povo. Falou: olha, o ano está difícil, olha, calma, as coisas estão difíceis, calma. Calma, e é isso que ele vem falando. Ele fala: olha, não é hora de olhar para trás ainda não, calma. Não é hora de voltar atrás, de olhar para trás, esperem. Tanto é que no capítulo 10, no verso 39, ele fala: olha, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que olham para trás, nós somos dos que continuamos e somos salvos. Aleluias. Ele diz: olha, nós não somos dos que olham para trás, nós somos daqueles que continuam, nós somos daqueles que têm continuidade. Nós começamos a falar sobre isso ontem. Nós não somos dos que desistem, dos que desanimam. Depois ele fala para o grupo que, um pouco mais à frente, no capítulo 10 ainda, ele fala para aquele grupo e fala: olha, não deixe de congregar. Ele está sempre animando, ele está sempre alegrando o coração dos irmãos. Fala: olha, calma, pesada, eu sei a dificuldade que vocês estavam passando. E aquele povo estava passando uma grande dificuldade, irmãos, assim como nós também. Muitas das vezes nós olhamos, muitas das vezes nós estávamos querendo olhar para trás, muitas das vezes nós estávamos querendo desistir, assim como os judeus estavam aqui. E o autor dos Hebreus vem nos falar: calma, não desista, porque nós não somos dos que retrocedem, nós não somos desses. Apesar da dificuldade, apesar das adversidades, apesar de tudo que estamos passando, não é hora de desistir, irmãos. Quando ele estava falando no finalzinho, como eu estava falando no finalzinho do capítulo 10 ainda, ele vem falando assim: olha, não deixe de congregar. Ele vem falar para os irmãos, não é isso? 10, alguma coisa aí, 37. Ele vem falar assim: olha, não deixe de congregar, não deixe de estar junto. Olha, não se afaste da congregação. O que ele está dizendo? Olha, apesar da dificuldade, não deixe de estar junto com a galera da igreja, trazendo para o nosso entendimento mais claro. Ele vem falar exatamente isso. E depois ele chega no capítulo 11. O capítulo 11 é aquele capítulo da galeria da fé, que ele fala sobre a fé. Ele vem trazendo uma dissertação sobre a fé. Ele fala: ora, a fé é
Vocês lembram? Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Mais uma vez ele vem animando o povo, ele vem falando, olha, tenha fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a certeza de algo que eu estou esperando, que eu sei que vai chegar, e a convicção de um fato que eu não vejo. E ele vem falando exatamente sobre isso no capítulo 11, e até chegar aqui no capítulo de número 12, onde o autor nos apresenta uma corrida. A ideia do autor ao escrever o capítulo 12 é a ideia de uma corrida, de uma grande maratona. E eu gostaria de trazer alguns elementos para vencer essa corrida, e é esses elementos que ele está trazendo aqui. Olha, ele vem falar, nós estamos numa corrida, e essa corrida é uma corrida de dificuldade. Nós estamos passando uma dificuldade, não está fácil, e ele está falando, olha, não está fácil para ninguém, mas nós não somos dos que retrocedem, aleluia, nós somos dos que continuam, em meio à adversidade. E ele começa o capítulo 12 falando exatamente sobre isso, e a primeira verdade que eu queria destacar está no verso 1, quando ele diz, olha, nós temos exemplos a seguir. Ele vem nos falando de alguns exemplos que nós temos a seguir. Ele vem falando assim, olha, portanto, também nós, ele está falando, olha, ele falou daquela galeria da fé, do capítulo 11, e fala de Abraão, e fala de José, e fala de tantos outros, de Jó, tantos outros que enfrentaram tantas dificuldades. Nós estávamos falando de Jó ontem, não foi? Citaram Jó, tanta dificuldade que Jó enfrentou. Ah não, foi sexta-feira, foi outra coisa. Foi lá na casa de recuperação. O pessoal citou Jó lá, veio Jó na minha mente aqui agora. O tanto de dificuldade que Jó passou. E aí, o primeiro diz assim, portanto nós também que estamos passando tanta dificuldade, ele diz, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, corramos com perseverança. Como eu falei, ele está tendo aqui a visão de uma corrida, e um grande anfiteatro, um grande estádio, e tem um bocado de gente olhando esta corrida, e ele está falando, olha, esses que estão olhando são os nossos exemplos, eles já passaram por tudo isso, e eles venceram. Olha, você vê Jó, a dificuldade que ele passou, e Elias, e Eliseu, e Abraão, olha, eles são as nossas testemunhas, eles passaram por essas dificuldades, e eles venceram. E portanto nós também que estamos rodeados por tão grandes testemunhas, nós temos exemplos a seguir, irmãos, exemplos de perseverança, exemplos de continuidade. Aqui na igreja vocês podem olhar para o exemplo do pastor Neto, é um exemplo a seguir, sim, mas nós temos um exemplo maior, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que eu e você pudéssemos nos achegar a Deus novamente. Ele morreu na cruz para purificar o meu e o seu pecado. A Bíblia fala que nós estamos separados de Deus. Nós estávamos longe, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas o sacrifício de Jesus Cristo aquele que morreu, mas não apenas morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele fez isso para que eu e você pudéssemos ter oportunidade de estarmos próximos de Deus novamente. São exemplos que nós temos, exemplos que nós podemos olhar para eles, são grandes testemunhas, e o autor aqui está dizendo, olha, estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, e a palavra testemunha, a raiz da palavra testemunha, ela vem da palavra marte, de martírio, daquele que sofre por alguma causa. Ele está falando, olha, nós temos aqui grandes pessoas que sofreram, mas elas venceram. Elas venceram. E eu só queria destacar aqui que o vencer, irmãos, o conceito de vencer aqui,
não é o conceito de que tudo deu certo. Interessante, né? Que o conceito de vencer aqui não é um conceito de que tudo deu certo. É um conceito de que, apesar das dificuldades, eu permaneci firme. Esse é o conceito de vencer. Olha, apesar da pandemia, eu passei a pandemia, eu passei o apagão. Foi bom passar o apagão? Não, foi horrível. Foi bom ter falta de água? Foi horrível. O conceito de vencer aqui não é que eu não vou passar por dificuldades. O conceito aqui é que, apesar das dificuldades, eu vou permanecer firme. Eu vou continuar constante. É isso que ele está trazendo. Olha, nós estamos com testemunhas que permaneceram firmes, que tiveram dificuldades, mas eles enfrentaram e passaram por essas dificuldades. Capítulo 11 mesmo, a partir do verso 36, ele vai falar assim, olha, outros, falando dos grandes heróis da fé, ele fala, ó, outros enfrentaram zombarias, outros açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, ou seja, não deu bom para todo mundo o tempo todo. Mas apesar das dificuldades, eles permaneceram firmes. Nós temos exemplos a seguir. A segunda verdade que eu gostaria de trazer, ele continua e fala assim, olha, nessa corrida, ele fala, olha, nós estamos cercados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. A segunda verdade que eu gostaria de trazer para vencer a corrida, nós precisamos nos livrar de tudo que tem nos atrapalhado nessa corrida. E olha que eu não estou nem falando de pecado aqui, hein? Eu estou só falando de tem coisa que tem nos atrapalhado a corrida, atrapalhado os nossos objetivos, atrapalhado o nosso propósito com Deus. Aqui o autor está dizendo, olha, cada um tem uma corrida proposta. Jesus Cristo suportou a corrida que foi proposta para ele. Nós também temos uma corrida proposta. O Senhor tem planos para as nossas vidas. O Senhor tem plano para mim. O Senhor tem plano para você. O Senhor tem plano para esta igreja. O Senhor tem planos, irmãos. Ele tem proposta para cada um. Tem um sonho proposto para cada um de nós. E Ele está dizendo para você, olha, corra essa corrida proposta. Participe, cumpra a minha vontade, faça o meu querer. E aí ele está dizendo, olha, mas para isso é preciso tirar tudo aquilo que tem nos atrapalhado, tudo aquilo que tem nos impedido de correr. Por exemplo, se hoje eu fosse correr, se eu parasse aqui agora e falasse, olha, Hércules, eu vou correr aqui 10 quilômetros. Aqui agora, desse jeito aqui eu falar, vou correr 10 quilômetros. O que você ia falar, Hércules? Ele sorriu, muito sarcástico agora ele foi. Você acha que eu daria conta de correr os 10 quilômetros? Pouco você está me chamando de gordo, Eu não conseguiria sim, porque eu estou acima do peso. Também. Mas eu estou com vestes apropriadas para correr? Não. Primeira coisa, eu deveria mudar essas vestes. Essa roupa aqui é a de ver Deus, a de correr é outra. Essa roupa é de domingo, de ir para o culto, a de correr é outra. Ele está dizendo, olha, você tem que se preparar para aquilo que você tem que fazer. Você tem que tirar tudo aquilo que tem te atrapalhado, irmãos. E às vezes você chega assim e fala, olha, eu sei que eu tenho que viver uma vida com Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Quer ver uma coisa que nos atrapalha, irmãos, de cumprir a vontade do Senhor? É a falta de organização do nosso tempo. Porque tempo, é porque quando você pergunta, normalmente a pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Não é, pastor? Assim, vamos fazer, eu estou sem tempo. Pastor, eu estou sem tempo. Pastor, eu estou sem tempo. E aí, meu irmão, você vai estudar esse ano? Estou sem tempo. Estou trabalhando demais, estou não sei o quê. É impressionante como as pessoas não têm tempo. Por quê? Por conta da falta de organização do nosso tempo.
aí realmente não sobra tempo para eu ter um relacionamento com Deus, para eu orar, para eu ler a Bíblia, para eu vir para o culto de estudo. É quarta-feira o culto de estudo? Aí realmente não sobra tempo, porque o que eu tinha que ter feito antes, eu vou ter que fazer na hora do culto de quarta-feira. Aí não sobra tempo mesmo não. Aí é difícil. O autor está dizendo, olha, se livre do que tem te atrapalhado, organize o seu tempo e busque ao Senhor, venha para a igreja, faça a sua oração, cumpra o teu propósito. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem te levantado e falado, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o que nós temos feito? Nós temos ficado sem tempo. Olha só, o tempo não tem nos ajudado. Eu gasto 1 hora no celular, olhando quando eu acordo, vendo tudo, aí vendo os stories. Você viu o story Hércules do fulano? Postou. Aí você viu que ele está não sei aonde. Gasta mais de 1 hora, irmãos, vendo o Facebook, Instagram e tudo mais, e YouTube. E 5 minutos para ler a Bíblia. 5 minutos para ler a Bíblia. Ixi, rapaz, estou sem tempo, viu? Essa semana foi corrida demais. Nossa, Rodrigo, a minha vida está muito corrida, Rodrigo. Está nos faltando tempo, irmãos? Está nos faltando organização do nosso tempo. Portanto, livrem-se de tudo que tem te atrapalhado. Algumas amizades têm nos atrapalhado a continuar. Algumas amizades têm nos afastado, têm nos levado para longe do Senhor. Alguns relacionamentos estão nos levando para longe do Senhor. Cuidado com o tipo de relacionamento que você está tendo. Se este relacionamento está te levando para longe do Senhor, você tem que começar a repensar esse seu relacionamento. Qual é o relacionamento? Que amizade é essa? Certa feita, Pedro e João estavam subindo para o templo, e ele vê um aleijado, um deficiente físico, e aí ele pede dinheiro, e aí Pedro e João olham para ele e falam, eu não tenho prata nem ouro. Não foi isso? Vocês lembram dessa história? Ele fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pedro e João, naquele momento, eles deram o melhor que eles tinham para aquele homem. O que eles deram para aquele homem foi melhor do que o ouro e do que a prata. Eles deram o melhor. Se realmente eu tenho um relacionamento que quer o melhor para mim, se um amigo quer o melhor para mim, ele também vai querer me dar o melhor. E o melhor, irmãos, é nós estarmos próximos a Jesus Cristo. Para vencer essa corrida, irmãos, nós precisamos tirar tudo o que tem nos atrapalhado. E aí ele continua, é a terceira verdade aqui que nós precisamos ter. Ele fala, olha, livre-se de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado que se agarra firmemente a vós. A minha tradução diz assim, e do pecado que nos envolve. Tem alguma tradução que está falando assim, olha, e do pecado que se agarra firmemente a nós. Tem aí? Do pecado que se agarra firmemente a nós. É no sentido que ele está falando, olha, livre-se de tudo aquilo que atrapalha. O que eu falei não era nem pecado. Amigo é pecado? Namorado é pecado? Não. O tempo é pecado? Também não. Eu falei de coisas que não são pecados, mas que podem nos levar ao erro, né? É isso que ele fala, livre de tudo aquilo. Ele está falando, olha, se prepare para essa corrida. Põe a veste adequada, se prepare para vencer essa corrida, nós precisamos nos preparar. Mas ele também fala assim, olha, livrem-se do pecado que nos envolve. Algumas traduções, do pecado que se agarra firmemente a vós.
Eu sempre falo, né, daquele pecado que se agarra, é aquele pecado carinhoso, aquele pecado... Não tem aquele pecado gostoso, que você cuida dele? É o pecado de estimação. Todo dia você cuida do pecado? Todo dia você alimenta o pecado? É esse pecado que ele está falando. Esse pecado está te impedindo de correr, está te impedindo de cumprir os propósitos que o Senhor tem para você. Até dos seus propósitos pessoais, esse pecado está te impedindo, irmãos. Para correr é preciso deixar o pecado. Calvino vai falar que o pecado é a carga mais pesada que existe. Hernando Dias Lopes vai falar que é impossível agarrar-se ao pecado e ter uma boa desenvoltura na corrida. Ele está dizendo que é impossível ter uma boa desenvoltura com o pecado agarrado, com aquele pecadinho de estimação, aquela mentirinha que todo dia você conta. É um pecado de estimação, todo dia você rega. Eu não sei qual é o seu pecado, não sei quais são as suas dificuldades, mas o Senhor diz, olha, livre-se desse pecado. O pecado, ele nos afasta do Senhor, como eu falei. O pecado nos leva para longe de Deus. E ele continua falando assim, olha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ele está falando, olha, corramos com perseverança, é a quarta verdade que nós precisamos ter para vencer a corrida. Essa corrida que é difícil, essa corrida que tem pessoas nos olhando que já venceram, apesar da dificuldade. Essa corrida que nós precisamos nos livrar do que tem nos atrapalhado, nos livrar do pecado. E o autor vai falar mais, ele fala, corra com perseverança a corrida que nos é proposta. Cada um tem uma corrida, mas nós não podemos parar. Correr com perseverança é o que nós falamos hoje, é correr com constância. Constância é você não ter variações. Vou usar o exemplo que eu usei ontem, que às vezes tem uma pessoa que ela é inconstante, ela fala assim, ai pastor, hoje eu vou estudar e você é advogado, quero fazer direito. O pastor fala, olha que bênção, faça direito. Que bom que você tomou essa decisão, você quer crescer na vida, é isso mesmo que nós queremos. Eu acredito que o pastor Neto deve sempre incentivar vocês, o pessoal do projeto. O pastor Neto deve estar constantemente incentivando, né, pastor Neto? O pessoal, olha, continue estudando, não pare, até que se parar de estudar nem pode vir, né? Então ele está sempre incentivando. Então eu acredito que quando alguém chega para ele e fala, olha, eu vou fazer faculdade, ele já fica com o coração transbordando de alegria. Oh, aleluias! Mas nós vivemos um caos de inconstância, as pessoas estão inconstantes, falam, pastor, eu quero fazer direito, que bom, aí daqui 2 semanas você encontra a pessoa e o pastor encontra, fala, e aí, começou, como é que está lá o curso de direito? Direito? Que nada, pastor, eu quero fazer educação física. Educação física? Mas mudou demais de direito para educação física, depois encontra de novo, fala, não, pastor, vou estudar não, vou só fazer um curso técnico ali, eu nem vou fazer, vou só trabalhar. É uma pessoa inconstante. É a pessoa que assume um cargo na igreja e depois de 3 meses fala, ai pastor, não dei conta, sabe, é muito difícil. Mas ninguém nunca falou que ia ser fácil. Alguém falou que ia ser fácil? A Bíblia não nos diz, irmãos. O interessante é que a Bíblia não nos fala sobre facilidades. A Bíblia nos fala que Deus nunca vai nos abandonar. O Senhor nunca há de te abandonar. Mas ninguém nunca disse que seria fácil. Até porque quando ele fala de uma facilidade, ele fala até de um caminho que é fácil. Ele fala, existe um caminho que é fácil, é tranquilo, é largo, é espaçoso. Mas esse caminho conduz para perdição. O caminho do Senhor, ele é um caminho estreito e apertado.
E ele fala: olha, corra com perseverança, sem desanimar, sem ficar variando, sem ser uma coisa e sem ser outra, sem falar que vai fazer uma coisa e depois não faz. Isso é uma pessoa inconstante. Eu vou participar da dança agora. Aí a pessoa fala: eu vou participar da dança. Aí quando começa a ver que na dança tem que ensaiar aqui 50 vezes, e a pessoa que está ensaiando fala: tá errado, ficou horrível. Aí ela fala assim: isso não é para mim mais não. Porque não é assim quando começa a ensaiar? Quando começa a ensaiar, ensaia. Não ficou bom. Aí ensaia, mas nós já ensaiamos 30 vezes. Mas não ficou bom. Vamos passar de novo. Eu sei porque no louvor é assim também, né? Aí a pessoa fala: não dou conta disso não, isso não é para mim. É muita dificuldade. Precisamos ser constantes, irmãos. Precisamos ser aquele que é perseverante, é aquele que é constante. Romanos 5:4 diz que a perseverança gera um caráter aprovado, ou seja, aquele que é constante, aquele que persevera, ele tem um caráter de uma pessoa aprovada. Precisamos ser constantes, precisamos perseverar, não podemos desanimar. E para vencer a corrida, para finalizar, nós não podemos perder o foco no alvo. Nós não podemos perder o foco no alvo. Você imagine uma corrida e lá está a linha de chegada. Você já viu alguém ganhar uma corrida? Lá é a linha de chegada. Alguém ganhar uma corrida assim, ó? Já? Ele está olhando para onde? Para frente, para o alvo. Nós não podemos tirar os olhos do nosso alvo. Ele diz assim, o verso 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não se vence uma corrida olhando para trás. Nós não podemos tirar os olhos do nosso alvo, e o nosso alvo é Cristo, irmãos. Cristo é o nosso objetivo, é por Ele que nós estamos aqui, é por causa dEle que esta igreja existe. Ele é o nosso foco, Ele é o nosso alvo, é Cristo. Cristo é o nosso foco. O interessante é que é Cristo que está lá na linha de chegada. Ele que está na linha de chegada durante essa corrida de dificuldades, de apagão, de tribulação, de pandemia. Ele está na linha de chegada e fala: vem, filho. Mas o interessante é que ele estava lá na linha de partida e falando: eu vou contigo. E durante a caminhada ele está conosco e dizendo: vamos, eu te ajudo, eu te seguro, eu te levanto. É o nosso Cristo. Nós não podemos tirar os olhos dele. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta, Ele é o nosso objetivo. Ele nos ajuda durante toda essa caminhada, irmãos. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Nós não podemos tirar os olhos do nosso objetivo, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É dele. Precisamos entender, irmãos. Por isso nós não podemos perder o foco. Quando nós perdemos o foco, nós estamos fadados ao fracasso. Infelizmente. Quando nós perdemos o foco, nós estamos fadados ao fracasso. A Bíblia ela é repleta de histórias de povo que perde o foco. Certa feita, Deus falou para o povo que estava na Babilônia, falou: eu vou tirar vocês da Babilônia, do meio da dificuldade, vou levar vocês lá para a terra de vocês. E Deus tirou o povo da Babilônia e levou para a terra deles, e falou: mas agora vocês têm que reconstruir o templo, a igreja que está destruída. E aí o pessoal, cada um começou a cuidar da sua vida e esqueceu do templo. E o templo
ficou a obra do templo, da igreja ficou parada por mais de 15 anos. Por quê? Porque o povo perdeu o foco. O foco era reconstruir a casa do Senhor, era estar junto com o Senhor, era estar olhando para o Senhor, e eles perderam o foco. Não perca o foco na sua corrida. Não tire os olhos de Cristo. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. É uma verdade que o inimigo quer nos tirar do foco. É uma verdade que o inimigo quer nos tirar dos caminhos do Senhor. É uma verdade que a falta de organização do nosso tempo tem nos atrapalhado de servir ao Senhor, de continuar nessa corrida. É uma verdade que nós precisamos nos livrar do pecado. Mas é uma verdade que precisamos correr com perseverança, sem desanimar, sendo constante. É o tema do nosso seminário. Portanto, sejam firmes e constantes, e que nada os abale. É isso que ele vai falando. E aqui no finalzinho do livro de Hebreus, eu fechei aqui a Bíblia, deixa eu abrir aqui rapidinho para encerrar. Ele vai falar assim, no finalzinho do verso, ele fala assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Está falando, olha, pense bem em Jesus Cristo, que suportou tal oposição dos pecadores, para que vocês, para que eu e para que você não se canse nem desanime. Desanimar é algo recorrente nosso. Constantemente nós queremos desanimar, não é? Chega uma situação difícil, a gente quer desanimar. Acontece alguma coisa na nossa vida, a gente quer desanimar. E ele está dizendo, olha, pense bem naquele que sofreu uma oposição bem maior. Pense bem no que Jesus Cristo fez por você. E não desanime. Não desanime. Continue firme e constante. Constância. Nós precisamos ser constantes para vencer a corrida. Amém. Para vencer a corrida é preciso perseverar, é preciso estar constante. Amém. Baixe sua cabeça. Eu quero orar por você, e você nessa noite vai falar com o Senhor. E você vai primeiro falar aquilo que tem te atrapalhado a estar nessa corrida. E também você vai pedir perdão pelos seus pecados e vai falar, Senhor, eu não quero desanimar. Eu quero continuar nessa corrida porque eu sei que o Senhor está comigo. Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, te somos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Te louvamos e te engrandecemos, mas também queremos colocar cada filho teu aqui, Pai, diante de ti. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe quais são, Senhor Deus, o nosso sofrer, o Senhor sabe quais são as nossas fraquezas, Pai. Por isso nos apresentamos, Pai, colocamos cada um diante de ti, Senhor. Fortaleça, Pai. Traz ânimo, traz alegria, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, declaramos aqui nesta noite que nós precisamos do Senhor, Deus. Nós necessitamos do Senhor, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro, é o Senhor, Pai. Necessitamos do Senhor, porque sem o Senhor, Deus, nós não vamos conseguir ir, Pai. O Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso foco, o Senhor é o nosso objetivo, Pai. Por isso nos ajude, Pai, nesta caminhada. O Senhor estava comigo lá, Pai, na partida, na largada, o Senhor estava comigo. Mas eu te peço que o Senhor esteja, Pai, comigo durante a caminhada, Senhor Deus, muitas das vezes durante o sofrimento. Me dê forças, Pai, para continuar, para vencer esta corrida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado por poder sentar. Que Deus abençoe cada um.